Sete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Essa é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, hoje a nossa proposta é falarmos sobre família. Estamos no último domingo, conforme mencionei, último domingo do mês de maio, e a gente separa todo este mês para dar ênfase às famílias. E pensar que família ou lar é, por excelência, um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, de amor, de comunhão. No entanto, nós, no mundo, não vivemos muitas vezes assim. Às vezes, eu fico até muito preocupado, porque a intenção nossa como igreja que se volta para as famílias, é fazer com que todas as pessoas se sintam agregadas, se sintam acolhidas, se sintam também participantes de todos os momentos a qual nós tentamos proporcionar. Eh, ou seja, nós precisamos então, olhar, como uma igreja que acolhe, que é acolhedora. Mas a gente não pode deixar de entender que nós vivemos diante de um mundo de separações, de exclusões, de guetos. Eh, ou seja, muitas vezes nós fazemos exclusões das pessoas que são diferentes de nós, das pessoas que têm limitações físicas, das pessoas que têm limitações emocionais e das pessoas que têm algumas marcas na vida. E muitas vezes a gente faz dessas pessoas, eu estou falando de maneira genérica, geral, algum tipo de exclusão, algum tipo de separação. A história de hoje fala de um grande personagem descrito no livro de Samuel, que é Mefibosete. E a história de Mefibosete, ela nos revela a graça de Deus que restaura, a graça de Deus, a potente mão de Deus que faz com que nós entendamos que o Evangelho e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de inclusão, de pertencimento, de construção de uma família acolhedora. O lar cristão e a igreja devem ser reflexo da mesa de Davi. E nessa noite, meus queridos irmãos, eu queria exatamente que a gente olhasse para essa belíssima história, essa mensagem, e pensar como o seguinte tema: um convite para a mesa. Mefibosete, conforme lemos no texto, e você ouviu, deve ter gravado muito bem, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Só que a história de Mefibosete, mesmo sendo história de uma família real, é marcada por um trágico momento da sua vida. Um homem marcado em sua infância pela exclusão. Você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 4, verso de número 4, vai dizer que Mefibosete tinha 5 anos e era coxo de ambos os pés. Saul e Jonatas, pai e filho, entraram numa batalha contra os filisteus. Saul e Jonatas morrem. A babá de Mefibosete, desesperada pela notícia e preocupada com a perseguição do neto de Saul, ela sai correndo e deixa aquela criança cair ao chão, e então, a partir daí, este menino, nessa queda, ele se torna aleijado
ou coxo de ambos os pés. Mefibosete cresce numa família sem estrutura, sem suporte onde ele deveria ter. Ele era da família real, mas a condição física dele o separou e o colocou numa cidade, num lugarejo chamado Lodebar, que quer dizer, Ló no hebraico é a palavra, significa sem, e Debar, pasto. Lodebar significa lugar sem pasto ou lugar do esquecimento. Lodebar, queridos irmãos, simboliza muitos ambientes onde colocamos pessoas que as excluímos, que as marginalizamos, que as esquecemos dessas pessoas que foram marcadas e feridas pela vida. Mefibosete é o retrato de muitas famílias em sofrimento, famílias desfeitas, filhos marcados pela ausência, pela dor e pela rejeição. Quantas pessoas, queridos irmãos, quantas famílias, quantas casas vivem emocionalmente e talvez não física e nem geograficamente em Lodebar, mas vivem numa questão emocional, onde elas se sentem excluídas, elas se sentem afastadas, elas se sentem esquecidas. Quantos estão vivendo emocionalmente em Lodebar? Filhos feridos. Quantos filhos feridos pela negligência dos pais? Quantos cônjuges marcados por palavras duras? Quantas pessoas que estão no lar, mas invisíveis no próprio lar? E aí, queridos irmãos, a gente sempre conversa com algumas pessoas que nós somos muito afetados pela nossa criação, pela construção da nossa vida. E às vezes a gente entra até numa relação conjugal, num casamento, a gente traz as nossas histórias, traz os nossos traumas, trazemos os nossos sofrimentos. E talvez eu esteja falando com você que está aqui nessa noite, que a gente então traz um tema de família. Essa semana estava atendendo uma pessoa que me disse o seguinte: olha, eu não gosto nada de Dia das Mães. Eu não gosto dessas festividades. Eu não gosto de celebração de Dia de Paz. Eu não gosto desses momentos porque isso tudo me remonta e me reporta para exatamente aquilo que a maioria das pessoas tem e eu não tenho. Eu não tive essa relação de família. Quantos de nós estamos aqui e possivelmente temos essa história? Uma história dura, uma história difícil. Eu me lembro, segundo domingo de maio, né? Do Dia das Mães. E eu falei aqui recentemente, é no mês da família. Eu também não gostava. Perdi minha mãe com 2 anos de idade. Todo mês de maio, segundo domingo de maio, todo mundo de fitinha vermelha e de fitinha branca. Porque quem estava fitinha vermelha tinha a mãe viva. Quem tinha fitinha branca tinha a mãe falecida. E eu tinha um incômodo enorme, porque aquilo doía para mim. Porque aos 2 anos de idade eu perdi a minha mãe. E eu tinha então que entrar na igreja com a fita branca. E o quanto era constrangedor uma criança já não ter a sua mãe. Talvez, meu irmão, você está aqui e talvez a sua história não seja parecida comigo, de que você perdeu uma mãe pela morte, pela separação. Mas você perdeu uma mãe em vida, uma mãe que está viva, mas você a perdeu. Ou por uma relação de um pai
que também você não tem. E quantas vezes a gente lida com pessoas com traumas, com dores, e eu diria, queridos irmãos, por violências. E por que não dizer por coisas até mais delicadas que não cabe nem no momento mencionarmos aqui? Ou seja, quantas famílias, e talvez isso esteja extremamente ligado com a sua vida, de que falar de pai e mãe, e que falar de família para você não te convida, não te convoca, não te motiva a se alegrar. Porque a tua história é de dor, é de sofrimento. Você viveu em Lodebar, um lugar de dor, de sofrimento. Mas aí, meus amados irmãos, a despeito de tudo isso, nós precisamos entender que, olhando para esse texto aqui, e eu quero dizer e contextualizar com a nossa realidade aqui, que se isso é a sua história, essa é a tua vida, a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar. Eu me lembro que quando eu entrava com a fitinha branca, acho que eu falei isso aqui outro dia, eu tive muitas mães. Eu tive muitas mães. E aí, elas me acolhiam. Elas cuidavam de mim. Eu acho que eu fiquei até mimado. Porque foi tanta mãe cuidando de mim, eu até me vitimizava. Porque eu queria o carinho delas, o cuidado delas. Nesse lugar eu me sentia até em algum momento mais amado. Porque se um tinha uma mãe, eu tinha várias que cuidavam de mim. O que eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que você pode participar conosco, pode se sentir agregado, incluído e acolhido, porque a igreja é um lugar de família. E se não tem relação com a sua vida de família genética, nós pertencemos à família de Deus. Família de Deus vivendo em comunhão. Nós pertencemos à família de Deus. E você então pode e deve se sentir aqui agregado, incluído. Bom, vai ter problema, tá? Porque na tua família não tinha. Então, tu às vezes vai se aboir. Porque família que a gente ama também tem problema. Família perfeita não tem. Todas as famílias são disfuncionais. Todas elas têm as suas dificuldades. Mas vamos olhar para esse texto e perceber uma iniciativa de Davi. Davi, ele faz uma pergunta para o servo, o seu servo, perguntando: ainda há um filho? Melhor, pergunta para Ziba. És tu, Ziba, verso 2, eu mesmo, teu servo. Não há ainda, verso 3, alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, vou aí no vocês, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Percebe, queridos irmãos, que o que Davi está fazendo aqui com essa pergunta é uma relação de inclusão. Ele não está querendo saber se ele é aleijado, se ele não é, se ele é perfeito, se ele é capaz. Me ajuda. Hoje não vai ter. Tem pizza, hein? Vamos lá? Tudo bem? Podemos? Então vamos. Falo isso porque eu amo meus genros, né?
Então posso brincar com eles até no púlpito, né? Então eles não ficam constrangidos, né? Eu tenho liberdade para isso. São minha família. Ainda mais esse menino, que agora é mais minha família ainda, né, Túlio? Pai e a mãe viajaram, estão lá em Portugal, agora tornou até filho, né? Então, queridos irmãos, vamos olhar. Olha para a palavra de Davi. Ele não está querendo buscar alguém que seja perfeito, alguém que seja capaz. A pergunta dele não é essa. O Ziba faz questão de falar, olha, existe sim, ele é filho de Jonathan, mas ele é aleijado. Tipo assim, ó, será que vale a pena? Você quer mesmo? Quer usar de misericórdia para alguém que não tem, não tem valor nenhum? É alguém que está num lugar abandonado, que é aleijado, sem valor algum. Meu irmão, talvez você esteja aqui essa noite e se sinta assim, sem valor. Tua família foi tão difícil, tua vida de tanta dor, de tanto sofrimento. E talvez você se identifique exatamente com Mefibosete. Mas Deus não quer saber se você está ferido, se você está machucado, se você se vê dessa maneira, com defeito, com falha. Ele quer te incluir. Ele quer usar de misericórdia com a tua vida. E, e Davi manda chamá-lo. Porque havia uma aliança. Havia uma promessa. Uma promessa entre Jonatas e Davi. Uma promessa de uma grande amizade. Não importa quem você é. Não importa como você está. Não é uma questão de utilidade. É questão de amor. O que está em pauta aqui é amor. Saiba que ele te ama. Davi aqui simboliza o próprio Deus. E usamos como simbolismo e fazemos isso como analogia, dizendo para você o seguinte, que da mesma forma como Davi olhou para Mefibosete, Deus olha por você, Deus se importa contigo, você tem valor para Ele, você faz parte de uma promessa. Então, não se sinta excluído. Interessante que Davi poderia muito bem excluir Mefibosete, porque a cultura dizia que qualquer descendente de uma outra família real, ela deveria ser eliminada. Mefibosete, além de ser coxo, ele era filho de uma família real que era de Saul e que era um rei antecessor de Davi. E culturalmente seria muito confortável deixar Mefibosete onde ele estava. Nem precisava eliminá-lo, porque a vida já o havia eliminado, colocando naquele lugar de esquecimento. Davi, ele rompe com esse padrão. Ele não destrói a vida deste homem. Ele o inclui. Ele usa da sua bondade, da sua misericórdia, porque eles tinham uma aliança. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai mandar te buscar. Você pode estar até num lugar
do esquecimento. Você pode estar até no lugar onde ninguém te vê, mas Ele está te vendo. E Ele sabe onde você está. E Ele manda buscar aqueles a qual Ele tem uma aliança. Essa é a relação também de Deus, queridos irmãos. Não importa como você está, onde você está, se você faz parte da aliança, Ele vai te encontrar, Ele vai te buscar. Se você se sente sem valor para qualquer pessoa, como Mefibosete era sem valor para aquela sociedade, mas Mefibosete tinha valor para Deus. O que as pessoas têm dito de você? Como elas têm te colocado? Eu quero dizer que se isso tem sido uma falha diante da sociedade, diante da humanidade, diante das pessoas, eu quero dizer que se você faz parte da aliança de Deus, Ele sabe onde você está, Ele vai te encontrar e Ele vai te honrar, porque você faz parte da aliança. O casamento também é uma aliança. É uma aliança que não está vinculada às circunstâncias. Devemos, então, meus amados irmãos, buscarmos todos aqueles que estão afastados, feridos, e chamá-los de volta para perto. Entenda uma coisa, que o casamento não é apenas uma aliança entre um homem e uma mulher, mas é uma aliança com os filhos, em que você tem o compromisso de abençoar os seus filhos, mesmo que eles negligenciem, mesmo que eles falhem, mesmo que eles estejam por caminhos tortuosos. É importante nós entendermos que nós não podemos, meus amados irmãos, nos afastarmos dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, os excluindo, os afastando, os ferindo, em hipótese alguma. Nós precisamos voltar para eles. Percebe que eu estou tanto trazendo uma analogia na questão de família, para a nossa realidade, como também da relação de Deus conosco? Tua esposa pertence, teu esposo, teu filho tem valor, é a tua família. E aí, queridos irmãos, um lugar na mesa. A mesa é o lugar de pertencimento, é o lugar de dignidade. A gente vai perceber isso dos versos 9 até o verso de número 13. Davi, ele manda chamar Mefibosete, e Mefibosete se coloca numa condição de miserável, como assim ele se sente? Ele, queridos irmãos, ele não traz apenas aquela fala porque ele está diante do rei, mas ele está com aquela fala porque aquilo é a construção da vida dele. Ele vai dizer: quem sou eu para olhar para um cão morto como eu? Porque não é apenas a apresentação que ele faz para Davi, mas é toda a construção da vida dele. Todas as pessoas olhavam para ele como um cão morto, como um cão sem valor, sem importância, sem dignidade. Por isso que ele, quando ele chega diante do rei: por que o senhor olhou para mim assim, dessa maneira? E aí, Davi fala o seguinte: olha, Mefibosete, tudo que era do teu pai, todas as terras que pertenciam a ele, tudo está sendo dado a você.
Mas, queridos irmãos, não é apenas a ideia de pertencimento, é a ideia também de dignidade. E ele dá tudo isso, e os versos seguintes vai dizer o seguinte: e Davi convidou para Mefibosete estar na sua mesa todos os dias. Mefibosete comeria pão sempre na mesa do rei. Sabe, dignidade é maior do que bens, do que pertencimento. Não diz o sábio, mais vale o bom nome do que? Do que? Isso, irmão José, do que riquezas. Mais vale um bom nome. Deus, e aqui em Davi, nos dá dignidade. Sabe por quê, meu irmão? O que você precisa, que pena que as pessoas reduziram o evangelho, dizendo o seguinte, que Deus é o dono do ouro e da prata, que ele vai te dar prosperidade, que ele vai te dar riqueza, que ele vai te dar um carro do ano. Que coisa tão pequena que colocaram o evangelho. O evangelho é muito mais do que isso. Não é apenas a ideia de dar posses, de dar coisas, de dar bem, mas o evangelho nos dá dignidade, nos faz termos um novo nome, termos uma nova vida, termos uma nova história e desfrutarmos de um momento singular, que é estarmos na mesa do rei. É isso que Davi concede a Mefibosete. Porque a mesa, ela significa comunhão, ela significa acolhimento, ela significa igualdade. Sentar-se à mesa do rei é ser tratado como um filho e não como como um escravo, como um estrangeiro ou como alguém sem valor. O que eu quero dizer para você essa noite, que aquele contexto, aquilo que Davi proporciona a Mefibosete, ele estar à mesa, Davi está dizendo o seguinte: você tem dignidade, você tem honra, você pode estar à mesa comigo, você é meu filho. Deus te coloca numa relação de intimidade com Ele, de você poder sentar à mesa com Ele, de você poder conversar com Ele, de você poder ter comunhão com Ele, de você ser tratado por Ele como um filho. Lembra a parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, ele não quer herança, porque ele já tinha perdido toda a herança. Ele não, tanto é que ele fala, quando ele cai em si, eu vou para a casa do meu pai e pedir para eu ser tratado como um dos seus servos. O que ele não quer não é riqueza. Ele só quer estar junto do pai. Ele só quer estar de volta para a casa do pai. Meus queridos irmãos, por isso que eu disse, que ideia tão limitante, tão rasa, que fizeram do evangelho, trazendo uma realidade terrena de bênção, de prosperidade, de sucesso, de coisas dessa vida. Mais do que isso, ele quer nos dar dignidade, ele quer nos fazer seus filhos, ele quer que nós sentemos à sua mesa, tal como o filho pródigo. Ele não quer mais herança, ele já tinha gasto tudo, ele só quer estar diante do pai. O que você tem como privilégio, com a ideia de pertencimento, de inclusão, de fazer parte, é que o Senhor, ele quer ter relação de proximidade contigo, ele quer ter intimidade contigo, ele quer que você sente à mesa com ele, ele quer te tornar um filho dele digno.
mesmo que você continue aleijado, a mesa é o lugar da escuta, é o lugar do abraço, é o lugar da comunhão. O lar cristão deve ser um lugar assim. Apesar de todas as nossas fragilidades, de todas as nossas falhas, limitações e fraquezas, eu trago também essa análise, não apenas no sentido daquilo que Deus quer para nós como mesa, mas trazer para você a ideia de que você precisa estar à mesa com a sua família. Você já percebeu que um dos passos da fragilidade de uma família é não estar mais à mesa? A gente já não senta mais juntos. E por não sentar mais juntos, a gente não conversa. A gente não se ouve. Ou a gente não ouve. E se o outro não está presente na mesa, a gente não sente falta, a gente deixa, a gente continua participando das nossas coisas e não atenta para aqueles que estão à mesa. A falta daqueles que não estão na mesa. O amor é aquele que toma a iniciativa, é aquele que vai, é aquele que busca, é aquele que acolhe, é aquele que restaura. Esse é o amor de Deus. E representado aqui na pessoa de Davi, que vai lá em busca de Mefibosete. Esse é o amor de Deus conosco. Estar aqui à mesa é o lugar de sermos aceitos, o lugar de sermos valorizados, de sermos amados, independente das nossas limitações. Na mesa todos são iguais. Eu quero terminar a minha palavra essa noite dizendo para você o seguinte, que o lar cristão, ele é chamado para ser tal como a mesa de Davi. Uma mesa onde há lugar para todos. Onde o amor vence. Onde a rejeição e as limitações são deixadas de lado. Que o seu amor pela sua esposa e seu filho e sua filha e seu esposo seja muito maior do que qualquer coisa. O lar cristão, ele é esse lugar para ser tal como a mesa de Davi. Há alguém da tua família que esteja vivendo em Lodebar? Alguém que está esquecido, que está isolado, que está ferido. Olha para a iniciativa de Davi e tome a iniciativa igual. E vá até aquela pessoa, estenda graça para ela, ofereça perdão, restaure vínculos. Traga a mesa. Estive hoje na igreja, por isso que eu saí daqui 9h30, 9h15, dei uma fugida, orei pelo Guilherme, dei uma fugida, porque fui falar numa igreja e a gente foi falar sobre a homossexualidade.
E dentre algumas palavras lá, a pessoa fez o seguinte depoimento: muito obrigado, porque eu tenho uma pessoa da minha família que é homossexual. E eu não queria receber essa pessoa em hipótese alguma. Falei, não, minha irmã, é exatamente isso. Nós não estamos aqui para excluir ninguém. A gente precisa acolher essas pessoas. Acolha ela na sua casa ou ele. Trate com amor. Coloque na mesa. Dê valor para aquela pessoa. Isso não quer dizer que você está concordando com a prática dessa pessoa. E a pessoa chegou a falar, olha, pastor, essa pessoa da minha família, ela tentou o suicídio. Porque ela não era acolhida, ela era excluída. Então, eu falei para aquela pessoa, independente de qualquer coisa, acolha. É tua família, ou é teu filho, ou é a tua filha. Acolhe aquela pessoa, coloca ela à mesa. Se ela está esquecida, abandonada, marginalizada, acolhe essa pessoa, trata ela com amor. Porque o evangelho não é esse evangelho que nos afasta das pessoas. Que isso talvez seja até uma maneira, uma estratégia para ganharmos essas pessoas. Você está entendendo que eu não estou falando que a gente está fazendo apologia ao erro. Mas não, mas é aceitar a pessoa, acolher aquela pessoa, amar aquela pessoa. Há lugar na mesa. E eu termino a minha fala dizendo para você o seguinte: se você está longe da mesa, se você se identifica com Mefibosete e que está lá em Lodebar, usando a analogia de Davi, Deus está te chamando para sentar na mesa, para ter intimidade com Ele. Agora para você, meu irmão, família cristã, ou a tua família, alguém da tua família que está esquecido. Tem pai que não fala com o filho há meses. O quanto a gente vê pais de filhos sofrendo, porque o pai e a mãe não conversam com os filhos. Ou os filhos não conversam com os pais. Não espera eles irem, irmão. Vai lá e traz eles para estarem à mesa. A mesa, para nós aqui, é um convite. E eu faço então 2 convites para você. Não importa a tua vida. Não importa a tua história. Usando o simbolismo de Davi, Deus te chama para estar sentado à mesa. Segundo convite para tua família. Vá em busca daqueles que são teus, que não estão mais na mesa. Vamos ficar em pé? Vamos cantar uma canção. E se você deseja vir aqui à frente, se essa palavra foi palavra de Deus para a sua vida, e você deseja que nós oremos por você, você pode vir aqui à frente. Deus te convida
para a mesa. Deus convida você para trazer os seus à mesa. Enquanto louvamos ao Senhor, esse convite está aqui para você.